Tenho uma pergunta para vocês hoje. Quando foi a última vez em que você acordou de manhã cedo ou parou no meio do dia e pensou, quer saber? Vou construir uma estátua e vou me curvar para ela. Vou dar zará, eu quero fazer idolatria. Nunca, provavelmente, certo? Bom, eu também não. Então, o que a gente faz com a segunda de Brá, com o segundo dos 10 mandamentos? O segundo dos 10 mandamentos nos diz o seguinte: não faça para você uma estátua, nem uma foto, e o passo seguinte diz, não se curve para eles. O que a gente faz com esse mandamento? Acabou, hoje em dia não existe mais idolatria, não existe mais avodah zará. Talvez em algumas tribos na África exista, ou na Índia, mas a gente, no nosso dia a dia, a gente vive num mundo muito mais intelectual. Antigamente, realmente, na época em que existia idolatria, ele tinha ainda nevoá, o ato da idolatria, o que eles faziam era uma coisa que era uma experiência de vida que ocupava todo o sentido da pessoa. Ele se sentia completamente conectado com aquilo. Tinha música alta, tinha visões e cores, era um êxtase fora do comum. Assim também Leavdil, o Navi, quando ele tinha uma profecia, ele desmaiava, ele não conseguia receber isso acordado, de pé, porque isso ocupava todas as forças dele. Mas hoje em dia, que o mundo é muito mais intelectual, a gente vive muito menos tão profundamente, o que a gente faz? Não tem idolatria hoje, o que a gente faz com essa Dibrá? Então, eu vi uma explicação muito interessante uma vez, que diz o seguinte: se a gente parar para analisar um pouquinho o próprio folclore, as historinhas que a gente tem por aí, a gente vai ver que o ser humano sempre tentou dominar o sobrenatural. Seja o Aladim dominando o gênio da lâmpada, em que ele decide que pedidos ele vai fazer. Ou o sininho no Peter Pan, fada madrinha, ou as bruxas que têm uma varinha de condão e fazem o que elas quiserem. O ser humano sempre tentou dominar o sobrenatural, sentir que o sobrenatural, aquela coisa fora do comum, fora do dia a dia, está no controle dele. Ele pode fazer os desejos que ele quiser, ele pode pedir o que ele quiser. Pasuk lota selechapesel significa o seguinte: não vai pegar Deus e colocar ele dentro de uma misgueret. Eu vou colocar Deus aqui dentro dessas limitações. Eu vou construir ele do jeito que eu quiser, eu vou desenhar ele do jeito que eu quiser. Ele vai servir a mim. Realmente, no ato prático, é como se eu estivesse me curvando para ele. Mas eu estou disposto a me curvar para um Deus que eu defino o que sim, o que não. O que pode e o que não pode. Lota selechapesel significa o seguinte: não coloque Deus no bolso. Não vai definir para Deus o que sim e o que não. Pelo contrário, entenda que Deus, que é Kadosh Baruch Hu, o sobrenatural, ele que vai definir quais são as leis, quais são as regras corretas. Você tem que entrar no reshut, na opção dele, no que ele te oferece, no que ele te dá a opção, e não você definir para ele o que pode e o que não pode. Isso é o Lota Selecha Pesel Bechol Temuna. Tchau, tchau.